Pegou bom? Parece um top. Boa! Vai, Palmeiras! Olá pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, para qual horário você estiver assistindo aí. Vou comentar um pouco nesse vídeo aqui sobre a candidatura do Danilo Gentili, que agora se tornou oficial. Então, antes de qualquer coisa aí, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, me ajudem a crescer aí, galera, por favor. E vamos lembrar que Jesus falou: quando ajudais um desses pequeninos, a mim ajudais. Eu sou pequenino no YouTube, tenho só 26 inscritos, então me ajudem aí, por favor. E entrando nesse assunto, antes de entrar no assunto, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Agora, não deixe pro final não, porque... ah não, mas tem como desinscrever, né? Então... E tem como apagar o comentário também e dar o dislike, né? Então, não... Mas se inscrevam agora, para que depois vocês pulem, não gostar do vídeo, vocês pulem pro outro vídeo, faça outra coisa e não se dê ao trabalho de desinscrever do meu canal, por não ter gostado do vídeo, tá bem? E da ideia. Mas entrando no assunto, sou totalmente a favor da candidatura de Danilo Gentili, porque o Danilo Gentili é um cara que eu respeito pra caramba, que eu já acompanho há um tempão, desde a época lá do CQC, acho que desde antes disso, um pouco. Então, assim, ele é um cara foda, ele é um cara que defende o certo mesmo, ele é um conservador, já falou que se tiver pautas de legalização do aborto e das drogas, ele não terá no governo dele, não tem essa proposta na candidatura dele. Então, assim, pra quem achar que ele é doidão, que nem eu comentei pra um rapaz esses dias sobre ele, ele falou: então vai ter legalização da maconha. Eu falei: não, ele já falou que não. Apesar dele fumar charuto, né? Queria ver se proibisse o charutão aí, o charuto se tornasse ilegal, se ele não ia comprar charuto com traficante. O cara fuma charuto e é contra a legalização da maconha. Mas de boa, né? Porque rola muito preconceito sobre a cannabis também. E se ele levantar essa bandeira aí agora, ele ia ser muito criticado. Principalmente pelos cristãos, que não apoia essa... A maioria dos cristãos não apoia, né? Eu sou um cristão, mas apoio. Não apoia essa pauta da legalização da maconha. Da maconha, não das outras drogas. Mas já tem um monte de outras drogas legalizadas aí, né? E as principais é o álcool e o cigarro. Mas voltando ao tema principal, que é o Danilo para presidente, não pautas dele, acho ótimo e estou muito feliz com por ter se tornado oficial a candidatura dele. Eu creio que se o Danilo Gentili se tornar presidente desse país, ele vai ser o melhor presidente da história desse país. Com certeza ele vai ser. Não tenho dúvida nenhuma. E eu coloco a minha mão no fogo pelo Danilo Gentili também. Eu acredito que ele não tem um rabo preso, que ele não vai trair as coisas que ele prometer, como aconteceu com o Bolsonaro e acontece com a maioria da nossa política. Você prometer um monte de coisa, ser uma coisa, e depois você entrar no poder, você trair as pessoas que votaram em você. Então eu acredito que com Danilo Gentili isso não vai existir. E graças a Deus pelo MBL também, porque o MBL que tá lançando ele aí, e na fé, daqui a um tempo o MBL vai se tornar um partido também. E eu acredito que o MBL é a melhor política que a gente tem nesse país aqui. Não é puxando o saco, não é pagando o pau, não. Mas me mostra um outro grupo igual ao MBL, que eu vou seguir esse grupo e vou aderir a eles também. Porque eu não conheço nenhum político que trabalharam tanto e que foram tão firmes quanto esses dois principais exemplos, que é o Arthur Duval e o Kim Kataguiri.
A única coisa que as pessoas têm falado do Arthur Duval, do Mamãe Falei, é aquela questão do áudio lá da Ucrânia. Mas olha o trabalho do cara. O cara não é bandido, não é ladrão, não. E aquilo lá foi totalmente errado. Mas eu não vou entrar nesse tema aqui, que o tema não é esse. O tema é a candidatura do Danilo Gentili. Mas o MBL tá por trás. Então por isso que eu entrei um pouco nesse tema aí também. E do Arthur Duval e do Kim, essas duas principais nomes aí conhecidos no Brasil. E sim, muito feliz mesmo, assim. Tava desanimado com essa questão um pouco da política aqui no país, né? Como não ficar desanimado? Então, quando eu vejo uma pessoa falar, cara, desisti da política, não acredito mais em política, não voto mais, dá nem pra ficar grilado com uma pessoa dessa, né? A única coisa a falar é, não, eu te entendo aí, te entendo. Mas também é preciso se dizer, não pode se desistir da política, não pode desistir do que pode tornar o país um país melhor, ou pode tornar o país um país melhor, ou pior. Então quando a gente desiste da política, isso é muito sério, sabe? É desanimador mesmo a maioria da política, mas a gente não pode desistir da política, porque ela é importantíssima. A própria Bíblia já fala que se tem um governante justo, correto, a população, as pessoas que estão sendo governadas por ele ali, vai colher benefícios, vai melhorar as coisas para eles. Mas se for um governante ou um rei injusto, mal, as pessoas vão pagar, as pessoas vão sofrer por isso, as pessoas que estão debaixo ali da governança desse. E isso é uma real, isso até hoje é uma real. Por isso que quando o povo de Deus pediu para que não tivesse, quando o povo pediu um rei, o Senhor disse que isso, deu essa explicação, porque o melhor era que cada pessoa fosse governada pelo Senhor, por Deus, mas pelo livre-arbítrio não é assim. A gente precisa de um governante. Então, tô aí com Danilo Gentili, já tô espalhando ele pro máximo de pessoas aqui. Já falei pra mãe, já falei pra pai, já falei pra tios, tô falando pra colegas de trabalho. Já vou começar a postar também, como já vou postar esse vídeo aqui. Eu boto muita fé no Danilo Gentili mesmo, assim. Eu não vou fazer que nem os idólatras, não. Eu sei que o cara não é perfeito, eu sei que o cara não é Deus, a gente não deve idolatrar ninguém. Mas, como outras pessoas existem com caráter, com trabalho, com histórico bom, o Danilo Gentili é uma dessas pessoas, sabe? Então, boto minha mão no fogo mesmo e acredito que ele vai ser o melhor presidente da história desse país. E espero que todos vocês que vão ouvir ou assistir esse vídeo, assistir e ouvir esse vídeo, vocês divulguem também pro máximo de pessoas aí, divulguem para pai, para mãe, para colegas, no trabalho, falem sobre a candidatura dele para 2026 e da pessoa que ele é, né? Falem para essas pessoas também pesquisar sobre a vida dele, certinho, procurar conhecer um pouco mais aqueles que duvidam da capacidade dele de se tornar de ser um bom presidente, de ser honesto, de não se vender, de não se tornar mais do mesmo. Eu gosto sempre de lembrar do presidente da Ucrânia, né? O presidente da Ucrânia, ele veio do meio artístico, acho que eu falei certo. Ele veio desse meio e olha o trabalho magnífico que ele está fazendo na Ucrânia. Trabalho magnífico. O cara não desistiu, não saiu de lá, tá lá até hoje e conseguiu apoio de vários países aí, da OTAN, armamento, muito dinheiro. E ele poderia simplesmente ter sido um covarde, ter saído de lá, porque lá na Ucrânia ele tá correndo risco de vida. Ele deve como familiares dele. E ele tá lá até hoje correndo esse risco, conseguindo armamento, dinheiro e até conseguindo fracassar, conseguindo trazer derrota para as forças da Rússia.
Então isso é magnífico, isso demonstra que do meio artístico pode vir sim grandes homens, grandes políticos, e não só do meio artístico, do meio simples também. Eu tava falando isso com um colega lá do meu trabalho ontem, cara. Eu e você, pessoas normais, cara, assim, que nunca foi envolvido com política, que só sei lá, um lavador de carro, um entregador de cartas, um mecânico, sei lá, um jardineiro, um lavador de piscina. A gente pode sim se tornar políticos melhores que esses políticos que existem aqui, cara. E pode se tornar um presidente, um deputado federal, um governador, um prefeito muito melhor do que qualquer um que tem aí, mesmo nunca tendo se envolvido com isso. Por quê? Porque isso parte da certeza de não ser mais do mesmo, sabe? Da certeza que eu quero um país melhor. Eu não estou entrando na política por causa de benefícios, por causa de prestígios, por causa de toda essa regalia aí que existe no meio político, né? Tudo isso que não deveria, auxílio isso, auxílio aquilo, salários altos, um monte de benefícios. Não devemos entrar na política com esse propósito. E não somente entrar com esse propósito, a gente tem que ser pessoas idôneas, a gente tem que ser limpo, a gente tem que estar disposto a não se corromper, a não se vender, a não se trair, não importa o que aconteça. Ser totalmente justo, procurar ser correto em tudo. Então, se essa pessoa simples entra na política sendo assim e continuar assim, perseverar nesse caminho, ela vai ser um bom político. Vai ser um bom político até muito melhor do que políticos de carreira que estão aí sendo mais do mesmo, que estão aí na política só por benefícios, grana. Beleza? Então tamo junto. Danilo Gentili, MBL, é nóis, 2026. Vamos divulgar isso aí o máximo e vamos ficar na fé que vai dar certo. Vai dar certo. A gente precisa de um presidente firme, a gente precisa de um presidente que não vai se vender, que não tem um rabo preso, que não vai nos trair. Isso vai ser maravilhoso, E ele vai conseguir todo o apoio que ele precisa, porque a população brasileira vai ver nele isso. E aí ele vai conseguir apoio de poderosos também. Então vai dar certo. Não é só o Danilo Gentili. É a gente, o Danilo Gentili e a gente. Todos nós que apoiamos ele. Vamos lá, 4 anos para fazer campanha para ele. A gente tem 4 anos para fazer campanha para ele. Então vamos fazer uma boa campanha aí. Vamos fazer isso dar certo. Em nome de Jesus. Então até mais aí, galera. Obrigado por tudo. Obrigado por vocês que se inscreveram no canal aí, que vão deixar seus comentários e deixarem seu like. Obrigado aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe nosso país.